já pensou como seria nunca mais pegar trânsito na vida? Ou imaginar poder tomar café de manhã em Paris e almoçar em Tóquio, tudo no mesmo dia. Mas será que a gente continuaria sendo a mesma pessoa ao chegar do outro lado? Ou algo nos mudaria no caminho? E o que aconteceria com fronteira, segurança e até crimes, se qualquer um pudesse aparecer em qualquer lugar do mundo num piscar de olhos? Tudo isso e muito mais você vai ver aqui neste vídeo. Ei, peraí! Você já parou para pensar? E sim! E se todo mundo conseguisse se teletransportar? Imagina só, você acorda atrasado, nem escova o jeito direito, aperta um botão e já tá no trabalho. Ou decide passar um domingo tomando água de coco numa praia em Miami, sem avião, sem trânsito, sem escala. É só programar o destino e pronto. Mas calma galera, porque o teletransporte não é só diversão. Tem muita ciência, dilemas éticos e um monte de consequências que podem deixar a ideia bem mais complexa do que parece. Hoje a gente vai abrir esse portal imaginário para entender como tudo isso mudaria a física, a tecnologia, a sociedade e até as nossas vidas pessoais. Já deixa o like, ativa o sininho e comenta qual seria o primeiro lugar que você visitaria se pudesse se teletransportar agora. Para começar, vamos entender como o teletransporte poderia funcionar de verdade. A base está na física quântica, especialmente no fenômeno chamado emaranhamento quântico. Cientistas já conseguem teletransportar informações sobre o estado de uma partícula para outra, mesmo que elas estejam bem longe uma da outra. Mas calma, isso não significa que alguém já conseguiu mandar um cachorro ou uma pessoa por aí. O que eles transportaram na verdade é informação, como se fosse um manual de instruções de uma partícula. Agora imagina aplicar isso ao corpo humano. Seria preciso mapear cada átomo, cada molécula, cada pedacinho do DNA do seu corpo e armazenar essa informação e reconstruí-la em um outro ponto do planeta. Estamos falando de trilhões de células, cada uma com estruturas minúsculas. Só o seu cérebro tem 86 bilhões de neurônios. Um pequeno erro e bem, você poderia aparecer com o nariz no lugar do joelho. E também existe a dúvida filosófica. Você estaria realmente sendo transportado ou apenas destruído no ponto A e recriado no ponto B? Seria mesmo você ou só uma cópia idêntica? Sem contar a energia necessária para fazer isso acontecer. O processo exigiria computadores poderosíssimos com bancos de dados maiores do que tudo que já existe hoje somados. Vamos imaginar juntos o primeiro dia depois que o teletransporte fosse liberado para o público. As cidades iam ficar de cabeça para baixo, aeroportos ficariam vazios, estradas tranquilas, estacionamentos abandonados. Companhias aéreas, empresas de ônibus, até aplicativos de transportes iam entrar em colapso. Mas ao mesmo tempo surgiria um mercado novo. Cabines de teletransporte em shoppings, estações de metrô, hotéis e até dentro de casa para quem tivesse grana. O turismo viraria um espetáculo. Você poderia tomar café em Roma, almoçar em Tóquio, assistir um show em Nova York e voltar para dormir no seu quarto. As fronteiras se tornariam muito mais abertas ou muito mais restritas, já que governos teriam que criar regras para controlar esse fluxo instantâneo de pessoas. Restaurantes famosos ficariam lotados o tempo todo, porque qualquer um poderia chegar lá em segundos. E pensa no comércio, pequenas lojas poderiam vender para o mundo inteiro, sem depender de frete. Mas a adaptação também teria caos. Muita gente ia querer testar no mesmo dia, filas enormes nas cabines, gente teletransportada para o lugar errado por causa de bug no sistema, um verdadeiro apagão de iniciantes. Agora pense na nossa rotina, o trânsito praticamente desapareceria, mas surgiriam novos desafios. E se alguém aparecesse no meio do caminho enquanto você se teletransporta? Como evitar acidentes? Eu acho que as casas precisariam ser adaptadas com salas seguras, tipo uma sala com o nome Zona de Chegada. Não dá para surgir no meio do sofá ou em cima do cachorro, né? Aí é de lascar. E as escolas poderiam receber alunos do mundo todo, mas também ficariam mais difíceis justificar atraso. Ah, professor, eu perdi o horário do teletransporte. Ninguém ia cair nessa, né? Serviços como Correios poderiam acabar, já que seria mais rápido entregar encomendas instantaneamente. Mas isso também poderia gerar confusão. Imagina um presente aparecendo no seu quarto sem aviso. A desigualdade social também entraria na equação. No começo, o preço do teletransporte poderia ser absurdo, acessível só para os ricos. Isso criaria um novo tipo de privilégio. Mas nem tudo seriam flores. O teletransporte teria vários desafios enormes na segurança. Bancos, cofres e até casas precisariam de bloqueadores especiais para evitar que alguém simplesmente aparecesse dentro. Celebridades, políticos e até jogadores de futebol teriam que instalar barreiras anti-teletransporte para impedir visitas indesejadas, sem falar no risco da espionagem, invasão de privacidade e até crimes
instantâneos. Governos precisariam criar leis, licenças e sistemas de rastreamento para saber quem foi e para onde foi e quando. E será que de certa forma isso não tiraria nossa privacidade? Sem falar que a tecnologia que nos libertaria também poderia virar uma ferramenta perigosa se caísse nas mãos erradas. Olhando para o lado ambiental, o teletransporte poderia ser um avanço espetacular. Aviões e carros, grandes emissoras de gases poluentes, perderiam espaço, ajudando a reduzir muito o aquecimento global. Mas para tudo isso funcionar, precisaríamos de energia absurda. Talvez fosse necessário investir em fusão nuclear, painéis solares gigantes ou até tecnologias que nem existem ainda para alimentar essa rede se fosse de cabines, ou até mesmo máquinas portáteis de teletransporte. E mais, o teletransporte poderia aumentar a pressão sobre áreas frágeis. Locais paradisíacos ficariam lotados, porque qualquer um poderia chegar em segundos, o que traria problema para a conservação ambiental. Tipo, cidades poderiam se expandir de formas malucas, com pessoas morando em lugares antes isolados, como desertos ou ilhas distantes, e isso traria novas demandas para a infraestrutura global. E claro, sempre existe quem usa a tecnologia para bagunçar tudo. Criminosos poderiam roubar bancos, invadir cofres secretos e sumir sem deixar rastros. Prender alguém assim seria um desafio gigante para as autoridades. Também surgiriam caçadores de recompensa especializados em rastrear teletransportadores ilegais, tipo no filme Jumper. Mas não só do problema vive a humanidade. Esportes novos poderiam surgir, corridas globais, maratonas intercontinentais, desafios de quem visita mais lugares em um minuto. Agora, se o aparelho esquentar, fudeu! Agora pensa nas relações pessoais. Namoros à distância seria coisa do passado. Você poderia visitar seu amigo que mora do outro lado do planeta na hora do almoço. Mas isso também poderia tirar um pouco do encanto das viagens, sabe? A expectativa do caminho, o friozinho na barriga de um voo, tudo seria instantâneo. No trabalho, reuniões essenciais globais seriam rotina, mas também acabariam suas desculpas. Não dá pra dizer que ficou preso no trânsito. Famílias separadas poderiam se ver mais, mas empresas poderiam exigir que funcionários estivessem disponíveis 24 horas. Afinal, é só se teletransportar. No final, o teletransporte seria uma revolução incrível, capaz de mudar completamente nossa maneira de viver, viajar, trabalhar e até pensar sobre quem somos. Mas juntos com toda essa praticidade viriam dilemas éticos, problemas ambientais, riscos de segurança e mudanças profundas na cultura. Talvez o mais importante seja como usaríamos essa tecnologia para unir pessoas, preservar o planeta e facilitar a vida, e não para criar desigualdade ou perigo. E aí, vocês encarariam o teletransporte mesmo com esses riscos ou preferem continuar pagando um avião, curtindo a paisagem pelo caminho? Conta pra gente aqui nos comentários qual seria o primeiro lugar onde você apareceria se pudesse se teletransportar agora. E claro, deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no IC. Muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Tamo junto e é só o começo.